Qual é a diferença entre if I was e if I were em inglês? Qual é o certo? Qual que é o errado? Qual que a gente tem que usar? Quando a gente tem que usar? Vou te dar já um spoiler logo no início do vídeo que as duas formas, na verdade, estão certas, só que uma em cada situação. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês, e nessa aula de hoje eu vou trazer uma dúvida que paira as mentes aí de muitas pessoas que estão aprendendo inglês, que é qual que é o certo na hora de usar inglês? É o if I was ou então o if I were? E pra gente entender isso, a gente tem que voltar algumas casinhas pra gente saber realmente a origem dessas duas expressões, pra ver realmente qual que a gente usa, qual que a gente não usa e quando a gente usa cada uma das duas, já que eu falei que as duas estão certas, né? A primeira coisa que você tem que entender muito bem é sobre o verb to be. Quem não domina esse verbo, eu vou deixar até uma aula aqui, uma aula super completa de verb to be, tem tudo que você precisa nessa aula, só que a lógica é, no presente, o verb to be é o am, o is ou o are. A gente aprendeu que é I am, you, we e they are, he, she, it, is. Essa aqui é a lógica no presente. Só que quando a gente vai para o passado, o verb to be, em vez de ser 3 palavrinhas, eles viram 2 palavras. Então, em vez de ser am, is e are, vira was ou were. São só essas duas. E aí, Lucas, antes eram 3, agora são 2. Qual que é a diferença? A diferença é que o am, que era só o I, né, ele estava sozinho, ele vai e transforma em was também. Então o I ele junta com he, she, it. Então nós temos I, he, she, it, was e you, we, they, were. Então calma. Se o correto é I was, por que eu já ouvi de pessoas falarem if I were? Isso existe? Por que isso é possível? E a resposta é sim, o if I were, ele sim é possível, ele sim tá certo gramaticalmente, porque a gente vai entrar num jeito de falar, num modo, né, que a gente chama de subjuntivo, subjunctive em inglês. E isso vai expressar uma hipótese, uma situação imaginária ou então irreal. Então imagina uma coisa que não está rolando agora, você está ou imaginando, ou então até que é impossível de acontecer. A tradução para o português seria o se eu fosse. Sabe aquele filme, Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos? Então, se eu fosse, Glória Pires também agora, eu acho que tô meio ruim de cultura pop brasileira, mas se eu fosse, essa é a tradução. Ou seja, if I were you, se eu fosse você. If I were you. Eu usei were porque eu tô falando de uma situação que é impossível. É impossível ser você. Não tem nem se eu nascer de novo, eu vou nascer você. Vou nascer uma outra pessoa. Então, if I were, por ser uma situação impossível. É a mesma lógica daquela música da Beyoncé, que é o If I Were a Boy. Se eu fosse um garoto. Ela é uma mulher. Então não tem como ela ser um garoto. Então é impossível. Logo, é uma coisa imaginária na cabeça dela. Ela usa if I were. Tudo certo. Você pode falar, if I were a dog, I would sleep all day. Então, se eu fosse um cachorro, cara, eu ia dormir o dia inteiro. Essa que é mais ou menos a lógica. Isso vale também pro he, pro she, pro it. Quando a gente tá no subjuntivo, tudo vira were. A gente não vai usar o was. Então, if he was a dog, he would sleep all day. Então eu posso trocar também. If he were a dog. Só que o if I was, ele também existe, só que não é nessa lógica de subjuntivo, não é essa lógica de coisa imaginária, de coisa realmente irreal, impossível, não é isso. O if I was nada mais é do que uma frase no simple past mesmo, no passado normal. Lembra que a gente aprendeu no início, inclusive, dessa aula, que quando a gente vai pro passado normal, fica I was, he was, she was, it was. Isso continua, a mesma lógica, só com if antes. É uma situação que ocorreu no passado, mas que você está um pouco incerto, que ainda rola alguma dúvida se realmente ocorreu ou não. Por exemplo, if I was wrong, I'm sorry. If I was wrong, I'm sorry. Cara, se eu estava errado, me desculpe. Se eu estava errado, me desculpe. É uma coisa que eu já fiz no passado, eu não tenho certeza se eu estava errado ou se não estava. Eu tô te falando, cara, se eu estava errado, me desculpe. Eu não tô falando assim, cara, se eu estivesse errado numa situação hipotética, imaginária, impossível. Não, cara, é uma coisa que rolou mesmo. Rolou. Se eu estava errado no que aconteceu, me desculpe. Então tá vendo a diferença de tradução, inclusive? Vou pegar mais um exemplo pra vocês. If I was noisy last night, I'm sorry. Se eu fui barulhento ontem à noite, me desculpe se eu fui barulhento. Cara, já aconteceu ontem à noite, já teve barulho, eu não sei se foi um barulho suficiente pra incomodar ou não. Então eu tô te falando, cara, se eu fui barulhento, if I was noisy, I'm sorry, I apologize. Mas olha a diferença de tradução. Se eu fui barulhento, se eu fui uma coisa que aconteceu no passado, é diferente do se eu fosse você, se eu fosse um cachorro.
Se eu fui, algo que já aconteceu no passado que eu não tenho certeza. Se eu fosse, uma situação hipotética, imaginária, muitas vezes até impossível. E óbvio que a língua, ela também é dinâmica. Então, em português, às vezes a gente erra muita gramática no dia a dia, principalmente na linguagem falada. A gente come os S, né? Os problemas. A gente não fala, às vezes, todos os S. A gente, algumas vezes, fala nós vai, nós foi, por aí vai. Cara, a gente erra gramática no dia a dia porque é normal, faz parte de qualquer língua. E não acho que os nativos, os americanos, os britânicos e tudo mais, quem fala inglês nativo, também não erra, eles erram muito. Um erro clássico, por exemplo, é o your. Your, esse mesmo som, pode ser o your de seu, tipo your car, o seu carro, ou então o your de abreviação de you are, né? Por exemplo, you're beautiful, você é bonito, você é bonita. You're beautiful. Então, muitas vezes, por exemplo, os americanos, eles escrevem o your de seu como se fosse o your abreviação de you are e vice-versa. Eles erram isso realmente, isso é real. Inclusive, vou deixar aqui em cima um outro vídeo de palavras com o mesmo som, mas significados diferentes, que eu acho que é bem legal se assistir. E essa lógica aí do subjuntivo, que tudo vira were, na verdade, a gente não vai usar was pra nenhuma pessoa, tudo vira were, porque tem a ideia de hipótese, de coisa imaginária, de coisa impossível. Velho, muitas vezes isso passa batido e os americanos erram isso também. Então você vai ouvir, oh, if I was alguma coisa, tá? If I was a rich girl, a música da Gwen Stefani, ou if I was, sei lá, qualquer outra coisa que você quiser colocar. E você vai ouvir americanos falando isso porque é um erro comum de língua. Às vezes é mais fácil sair no automático, o cara tá tão na cabeça que o I was é o certo e ele esquece que foi pro subjuntivo, ele erra. É normal, tá? Existem esses erros, a língua é dinâmica. Você tem uma ideia, cada vez mais as pessoas falam if I was na linguagem oral. É capaz que a gramática seja adaptada no futuro, porque a gramática nada mais é do que a formalização do que acontece na vida real. Então, se a galera na vida real começa a mudar o jeito de falar, a gramática tem que adaptar e também ser ajustada. Portanto, lembra disso? If I were, ele tá a ideia do subjuntivo, ele dá a ideia da hipótese, do imaginário, do impossível, se eu fosse. E o if I was tá no passado, uma coisa que aconteceu no passado, mas eu não estou certo, eu não tenho certeza. E aí é o se eu fui. São, inclusive, traduções diferentes. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. E também, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, mas assim gostou, vou te convidar para se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família aqui no YouTube, aprender inglês com a gente, aula ao vivo toda quarta-feira, aquele negócio todo. Vai ser muito legal. E ativa o sininho das notificações e também para você não perder nenhuma aula. Combinado? Então, espero que você tenha gostado. Eu te vejo na próxima aula.